no caso da Bahia, o que a gente está presenciando é o efeito colateral, né, do sistema carcerário, né, que cresceu abruptamente nas últimas 3 décadas, né, inserindo nesse sistema carcerário uma população pobre, né, moradora de comunidade periférica, negra, jovem e, sobretudo, homens, né, vinculados, em alguma medida, ao tráfico de drogas, né? Em sua grande maioria são pessoas aviãozinhos, né, que não têm uma grande responsabilidade em relação ao gerenciamento dessas empresas, né, que operam nos ilegalismos, e, em certa medida, essas facções criminosas seriam uma espécie de efeito colateral, e no caso específico, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, do Sudeste em especial, a gente tem a constituição das 2 grandes principais facções criminosas que a gente tem no nosso país, que é, no caso do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, e em São Paulo, o PCC. Ocorre que, no contexto da Bahia, né, houve uma espécie de ampliação da articulação dessas frentes do Sudeste, né? O PCC ele vai se articular com o Bonde do Maluco, que era uma facção criminosa da Bahia, né, como uma resposta à junção do Comando da Paz junto com o Comando Vermelho também na Bahia, né? Então, o Comando Vermelho e o Comando da Paz se articulam por volta de 2020, né? E o Comando Vermelho começa a fornecer armamentos, né, para o comando da Paz, que se torna Comando Vermelho na Bahia, e essa articulação, né, envolve não apenas a questão do gerenciamento do tráfico de drogas, mas também outras atividades ilícitas, além também da concorrência, né, pelo território em disputa, né, desse comércio que vai se ampliando, né, e galgando espaço não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil, tendo em vista que, por exemplo, o PCC começou a atuar também em países vizinhos, como o Paraguai, né, e assim por diante. Então a gente vê, né, e aí a atuação da polícia, né, e aí também para complexificar um pouco mais essa questão, a gente tem uma população carcerária que cresce abruptamente, esse jovem preso, né, que vendia, comercializava no varejo, ele se insere nesse sistema carcerário, ele tem que escolher, né, uma facção a qual ele vai se filiar para ter uma certa proteção no interior desse sistema carcerário, e quando ele ingressa nessa facção, ele tem que dar uma contrapartida quando ele sai, né? E aí ele intensifica o seu vínculo com essas instituições, né, que operam pelos ilegalismos, que condicionam esses sujeitos a atuarem, a agravarem essa participação nesses ilegalismos como uma forma de resposta àquela proteção que foi concedida por essas facções no contexto do sistema carcerário. Então houve um crescimento abrupto, né? E essas organizações que estão dentro do presídio também operam fora do presídio, né? Então há uma articulação e que vai ampliando, né, esses negócios, são grandes negócios, né? Há um grande faturamento, né, dos rendimentos que envolvem não apenas o tráfico de drogas, mas também outras atividades ilegais. A gente ficou bastante assustado recentemente, no caso da Bahia, que já nos últimos 4 anos tem figurado, né, como um dos estados mais violentos em relação a mortes, né, em decorrência de homicídio, mortes que têm uma intenção, né, mortes decorrentes de alguma intencionalidade, por exemplo. E no começo do ano a gente viu a apreensão, né, salvo engano, foram 13 fuzis, né, e até a metade do ano a Polícia Militar do estado da Bahia, né, conseguiu fazer por volta de 35 apreensões de fuzis, e supõe-se que esses fuzis haviam sido emprestados, né, para demais atividades, né, de ampliação de território, de atuação, né, de outras atividades ilícitas que foram, de fato, entregues para o Comando da Paz, que é um novo desdobramento do Comando Vermelho no contexto baiano, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. E a família do Norte aí, que andou aparecendo, de certo momento, ela continua com expressão no Norte? Então, são várias, assim, essas facções, é importante a gente compreender que existem essas 2 grandes frentes, né, que operam como empresas também, né, no caso do PCC e no caso do Comando Vermelho, porém, só no caso do cenário baiano, por exemplo, a gente tem mais de 30 facções criminosas que têm
tamanhos distintos, né? Então tem facções menores que atuam em regiões muito determinadas, mas que sofrem ameaças da expansão dessas redes mais amplas, por exemplo, que acabam ameaçando, né? E muitas vezes ocorrem articulações, outras vezes ocorre o que a gente tem visto mais recentemente, que é, de fato, a guerra. Isso acaba sendo agravado também pela forma com a qual a segurança pública tem sido trabalhada no Brasil, tanto à esquerda quanto à direita, né? Isso é importante a gente destacar, né? Ou seja, não dá para presumir que um governo de esquerda tenha uma leitura mais acolhedora no campo da segurança pública, né? O que ocorre é que a gente tem uma esquerda punitiva, né? Muito presente no contexto brasileiro. Essa ida da Força Nacional para o Rio representaria isso que você está falando. Sim, sim, exatamente. Que a ideia, na verdade, no limite, a gente está falando de um processo de militarização, né? A gente está vendo um processo de militarização, isso a gente consegue verificar quando a gente começa a compreender a ascensão, por exemplo, das guardas municipais, que demandam agora pelo uso de armamento, né? Que tem um treinamento semelhante ou o mesmo treinamento das polícias militares, né? Isso evidencia um processo de militarização. A questão do governo Bolsonaro, nos últimos anos, né, com essa questão das escolas cívico-militares, por exemplo, esse fomento ao armamento, né, e a gente viu o crescimento também do mercado das armas no contexto brasileiro, que agora a gente vai ver o efeito colateral disso desses anos, né, de governo Bolsonaro, que a gente praticamente entregou armas, fomentou, né, assim, a gente via algo que assim, eu tenho 44 anos, eu nunca vi isso no Brasil, outdoor de arma, vendendo com propaganda de arma, né, assim, no contexto brasileiro, algo que a gente não imaginava isso, né, mas o governo Bolsonaro resgatou essa dimensão do militarismo, né, e colocou, né, essa como uma das suas principais agendas.